Fala galera, quem fala aqui com vocês é o professor Ronan e agora nós vamos falar sobre a Era Napoleônica, esse momento em que Napoleão assume o poder na França e governa aí por um período de 15 anos. Esse governo de Napoleão, Bonaparte na frente da França, pode ser dividido aí em duas partes. A primeira delas é o governo do consulado, a segunda delas o Império Napoleônico. A gente vai entender bem essa diferença aí entre os dois governos de Napoleão. Bom, mas antes da gente começar a falar do governo de Napoleão, antes da gente começar a falar da primeira fase, que é o consulado, é importante a gente falar aqui desse momento da posse de Napoleão. Essa roupa que ele mandou fazer exclusivamente para a posse, ele mandou costurar com linhas de ouro. E essa coroa, esses objetos que ele está utilizando na imagem, eram objetos também feitos a ouro. Então isso mostra um pouco desse momento de ostentação de Napoleão e o vislumbramento dele com o poder. Consulado, pessoal, ele ganhou esse nome de consulado porque nesse momento a França era governada aí por 3 cônsules e o mais importante deles era o primeiro cônsul, que foi o título que Napoleão recebeu. Um mês, pessoal, depois que ele assumiu o poder, ele criou essa nova constituição para a França. Tá? Então essa nova Constituição aí trouxe alguns privilégios para a burguesia. Uma das formas que o Napoleão encontrou, pessoal, de se autopromover foi a criação ou a construção, melhor dizendo, do Arco do Triunfo, como a gente está vendo aí. Então, pessoal, esse Arco do Triunfo foi construído lá na ilha, desculpa, na praça, tá? Charles de Gaulle, que fica na capital Paris. Ele mandou construir isso em 1806. Então esse movimento aí era para saudar os triunfos conquistados por Napoleão no período da Revolução Francesa. E, pessoal, a primeira providência dele no consulado, por isso que o consulado se torna tão diferente do império, foi obter a paz. Então ele foi buscar a paz contra os seus inimigos. Então ele conseguiu essa paz depois de ter tido vitórias esmagadoras sobre eles. Então aqui ele aproveitou esse momento para reorganizar, né, a economia, a administração da França. E o que ele fez nesse momento aí? Uma das grandes criações de Napoleão Bonaparte, pessoal, foi o Banco da França, um dos primeiros grandes bancos da Europa. Tanto que os outros bancos que surgiram ganharam o mesmo nome. Banco da Inglaterra, Banco do Brasil, de 1808. Né? Então vieram todos com esse nome em alusão à criação de Napoleão Bonaparte. O objetivo dele criar esse Banco da França aí era controlar as finanças do Estado e apoiar, pessoal, principalmente os projetos econômicos da burguesia. Porque se vocês lembrarem da aula anterior, a gente falou que a burguesia apoiava o nome de Napoleão para o poder. Então Napoleão governou aí favorecendo esses burgueses. Mas além do Banco da França, pessoal, Napoleão também criou escolas de ensino fundamental nas principais cidades francesas. Detalhe, essas escolas, pessoal, eram escolas públicas e de frequência obrigatória. Ele mandou também criar escolas para formação de professores para atuar no território francês. E, pessoal, ele incentivou principalmente a indústria. O Banco da França, ele cedia empréstimo a esses burgueses aí, criarem, produzirem, né, para a França e gerar emprego aí. Por isso que esse momento ele conseguiu dar uma estruturada econômica na França. Bom, Napoleão, pessoal, quando ele assume, ele governa como uma verdadeira ditadura. Tá? Os opositores dele eram presos, perseguidos em território francês. Os jornais que escreviam contra Napoleão, eles eram fechados, não podiam mais funcionar na França, tinha que funcionar na clandestinidade. Pessoal, a polícia de Napoleão, a polícia napoleônica que a gente fala, ela exercia uma vigilância implacável contra os seus adversários, tanto os adversários políticos quanto os sociais, as pessoas simples ali. Por isso que a gente fala que era uma verdadeira ditadura napoleônica aí. Mas Napoleão, ele gostava de dizer que o maior feito da vida dele
havia sido o Código Napoleônico, que é o Código Civil francês, tá? Que é o conjunto de leis que ele mandou fazer para que a França seguisse, né? Então essas conquistas que Napoleão colocou nesse código aí ajudou principalmente a burguesia. Então todos aqueles desejos, todos aqueles anseios dos burgueses estavam contidos aí no Código Civil, também conhecido como Código Napoleônico de 1804. Então, como a gente falou, ó, ele dizia que a maior obra que ele tinha feito na vida dele. O Código Brasileiro, o Código Civil Brasileiro, pessoal, ele foi todo copiado aí desse napoleônico. Mas em 2012 ele passou por uma reformulação e aí ele mudou bastante a característica dele. Mas até então o Código Civil Brasileiro era baseado no Código Civil Napoleônico. Não só o Código Civil Brasileiro, mas outros códigos civis do mundo afora aí. Bom, eu trouxe para vocês aqui algumas leis que tratava esse Código Civil. Vocês podem observar que algumas dessas leis eram para um avanço social na França. Como, por exemplo, nesse Código Civil, os privilégios do clero e da nobreza acabaram. Né? Então, aquele padrão medieval de que senhor feudal, clero e nobreza estavam no topo da pirâmide, isso aí foi posto de lado de vez com o Código Civil Napoleônico. Agora você tem direito à propriedade privada e as leis que garantem a sua posse dessa propriedade. Isso aqui favoreceu bastante, principalmente a burguesia, que era dona das grandes posses de terra. Separava o casamento civil do religioso, então agora existem dois tipos de casamento, e a gente falou que o Código Civil brasileiro foi baseado nele. Então no Código Civil tem duas formas de se casar, na igreja e no civil. Veio aqui do Código Civil Napoleônico também. E todo mundo é igual perante a lei, pessoal. Então tem aquela questão, não importa se você é rico ou pobre, todos vão ter direito a um julgamento justo e tudo mais. Isso aqui são aspectos bons, aspectos positivos da Constituição, né, do Código Civil de Napoleão. Porém, galera, tem aspectos negativos. Trabalhadores, por exemplo, não podiam ter associações. Sindicatos, por exemplo, não podia ter. Fazer greves sem nem pensar. Então, as greves é a luta que o trabalhador tem de ganhar melhor salário. Quem paga esses salários? São os burgueses. Então, com a greve proibida, os burgueses acabavam pagando os salários que eles quisiam. E, pessoal, aqui ó, a mulher ainda era submissa ao marido. Então, o marido tinha ainda esse arcadismo, esse negócio mais arcaico de ser dono da esposa, né, da mulher. Isso era garantido a ele por lei. Tá? Então, esses dois últimos pontos aí mostram esse atraso social, né, na França. E a igreja, pessoal, o Napoleão resolveu promover uma paz aí entre a Revolução Francesa e a igreja, né, que elas estavam em guerra constante aí. Tá? Então, o que o Napoleão fez? Ele fez um acordo com a Igreja Católica. Napoleão se comprometeu a pagar os salários de todos os padres que estavam trabalhando na França. Em troca, pessoal, os padres, naquele momento lá na hora da homilia, no famoso sermão do padre, ele tinha que falar bem de Napoleão Bonaparte, falar bem do governo. E outra coisa, além disso, pessoal, a igreja, o Vaticano, só podia nomear bispos na França se fosse com autorização de Napoleão. Aqueles que Napoleão escolhessem para se tornarem os bispos, aquele que fosse leal aos ideais de Napoleão Bonaparte. Bom, pessoal, agora, né, Napoleão tinha uma certa popularidade na França. Por que ele tinha essa popularidade? Primeiro, lá na Revolução Francesa, ele tinha conquistado vitórias importantes, vitórias militares importantes. Aqui, com a criação do Banco da França, a França mostrou um certo crescimento econômico. Então, a economia francesa estava bem. E, pessoal, ele tomou uma medida que tornou ele mais popular entre os pobres, entre os camponeses. Ele garantiu a posse das terras que os camponeses haviam recebido lá dos jacobinos, quando eles fizeram aquela reforma agrária. E isso fez com que a popularidade de Napoleão crescesse. E aí, com essa popularidade, Napoleão resolve fazer um plebiscito. Opa, o que é um plebiscito? Isso existe até hoje, tá, pessoal? A origem da palavra plebiscito vem de plebe, de plebeu, lá da Roma antiga.
Plebeu, pessoal, para quem não lembra, eram os pobres na sociedade romana. Então, um plebiscito é uma consulta aos pobres, é uma consulta popular, onde o povo vai decidir, vai votar uma pergunta somente entre sim ou não. Só que existe uma diferença, pessoal. Se a gente for trabalhar um pouco atualidades, nós temos plebiscito e temos referendo. Qual é a diferença de um plebiscito para um referendo? É a lei. A lei existe ou a lei é para criar essa lei? Se essa lei existe e você quer mudar, aí você faz um plebiscito. Então vamos pegar uma lei qualquer aí. Se você beber, você não pode dirigir. É uma lei brasileira hoje. Então, se você quer mudar essa lei, você pergunta, através de um plebiscito, se o povo é a favor dessa lei ou não. E aí o povo vai às urnas e vota sim ou não. Então a lei existe e nós queremos saber se ela vai permanecer ou vai mudar. Agora, e se essa lei não existisse? Vamos criar uma lei e para ver se essa lei, se você beber, você pode dirigir? Sim ou não? Vamos criar essa lei ou não? Então, se a lei não existe, nós vamos criar, aí é um referendo, certo? Então, Napoleão, pessoal, ele criou um plebiscito para fazer uma consulta ao povo se ele poderia mudar essa lei vigente. Ele queria ser o imperador francês. Só que esse plebiscito, pessoal, passou por muita fraude, né? E Napoleão venceu esse plebiscito, sim, venceu. E Napoleão foi aclamado imperador da França. E aí há essa mudança na França. A gente falou da questão das fases, né? Teve lá no início a monarquia absolutista, depois veio a monarquia constitucionalista, depois veio a convenção, que é o governo dos jacobinos, depois veio o diretório, que é o governo dos girondinos, agora veio o consulado, que é o primeiro governo de Napoleão, e a sexta fase, o Império Napoleônico. Essa imagem aí, pessoal, ela é bem interessante. Napoleão, ele pega a coroa, quando ele está se aclamando aqui imperador, ele pega a coroa das mãos do Papa e coloca sobre a sua própria cabeça. Esse gesto de Napoleão quer dizer muita coisa, pessoal. Ali, ele quis afirmar para todos os presentes que ele se tornou imperador exclusivamente pela capacidade e competência dele, não por conta de ninguém, e sim por conta dele mesmo. E aí vamos começar o Império Napoleônico, pessoal. Aí há essa mudança de chave, tá? Então, o Napoleão aqui, nesse momento, ele para de se defender, que ele tinha conseguido a paz com seus inimigos, e agora ele passa a atacar. Agora o objetivo de Napoleão é a expansão. É como até diria aquele desenho animado do Pink Cérebro, que é uma charge de Napoleão. O objetivo de Napoleão era tentar conquistar o mundo, né? Então foi aqui que Napoleão começa essa expansão dele. Pessoal, a França, ela tinha já um exército muito forte. Ela era considerado, o exército de Napoleão, ele era considerado um exército invencível. O único rival que poderia resistir à França seria a própria Inglaterra. Então, pessoal, como eu falei, ele parou de se defender e passou a atacar. Ele queria, pessoal, que o objetivo dele era derrotar a Inglaterra. Então ele passou a conquistar cada vez mais territórios. E cada território que ele invadia, que ele vencia, que ele conquistava, esse território era obrigado a adotar o Código Civil Napoleônico, aquele código que ele criou lá na França. Pessoal, aqui eu mostrei para vocês os dois países em destaque, né? De verde aí a ilha da Grã-Bretanha, onde está localizada a Inglaterra. E em laranja aí é o território francês. Observem, galera, que numa época em que não há aviação, como você atacaria a Inglaterra? Só por mar. Napoleão atacou a Inglaterra por mar, né? Só que o Napoleão não teve êxito, ele perdeu, porque a Inglaterra tinha a melhor marinha. Então, para você atravessar esse canal da Mancha aí, você tinha que vencer a marinha inglesa. E Napoleão não teve êxito, ele perdeu na batalha chamada de Trafalgar. Então, uma guerra entre essas duas potências era inevitável, isso ia acontecer. Até porque muitos países europeus optavam em comprar os produtos ingleses, por serem melhores que os produtos franceses. Então a busca aí era exclusivamente por mercado. E como eu falei, a Inglaterra tinha a melhor marinha. E como vocês podem observar na cor verde aí, ela era uma ilha.
Então, a marinha inglesa era muito superior à marinha francesa. Como Napoleão ia fazer para vencer a Inglaterra? Eis a questão. Bom, pessoal, observe aí a parte verde do mapa. Se você observar a parte verde do mapa, tem uma linha azul, né, circundando o mapa europeu. Essa linha, pessoal, é uma linha imaginária, mas essa linha foi decretada por Napoleão Bonaparte, que é o famoso, galera, bloqueio continental. Então, o que o Napoleão queria? O objetivo dele era enfraquecer a Inglaterra. Tá? O exército napoleônico era maior, era melhor do que o exército inglês. Então Napoleão, ele queria que a Inglaterra se sentisse prejudicada, né, e atacasse a França, saísse lá da sua ilha. Caso contrário, caso a Inglaterra não quisesse sair, ela ficava lá perdendo dinheiro, porque agora, pessoal, nenhum país poderia comercializar com a Inglaterra. Quem comercializasse com a Inglaterra seria atacado por Napoleão Bonaparte. Só que, para tristeza de Napoleão, não deu certo o seu plano, porque alguns países continuaram comercializando escondido de Napoleão. Vamos dar um exemplo aqui de dois países específicos. Foi o exemplo da Rússia, que é o que a gente vai abordar agora, e o exemplo de Portugal. Pessoal, Portugal acarretou na vinda da família real para o Brasil. Isso aqui vai ser objeto de estudo em outra aula quando a gente estudar a independência do Brasil. Nesse momento, a gente vai focar um pouco mais na Rússia, que foi o que gerou aí as batalhas napoleônicas na Europa. Bom, como a gente falou, a Rússia desrespeitou Napoleão. Então, Napoleão, pessoal, foi para cima da Rússia. Só que tinha um problema, galera. O Napoleão, ele não estudou muito bem geografia. A Rússia era um território muito grande. Só que, ao mesmo tempo, a Rússia era um território muito pobre. E Napoleão, o exército dele, sempre se sustentou pelos saques. Conforme ele ia avançando, ele ia roubando as cidades que ele passava. E ele ia se alimentando das comidas locais e tudo. Ia descansando nas cidades que ele passava. Só que na França, na Rússia, isso estava complicado para Napoleão. Porque era muito grande, muito pobre e não tinha aquelas extensas plantações como em outros locais que Napoleão atacava. Tá? Então essa invasão foi em 1812. Como a gente falou, a Rússia era muito grande e muito pobre. Então ela não tinha aquela grande plantação. As tropas de Napoleão, eles andavam centenas e centenas de quilômetros sem encontrar, por exemplo, comida ou até lugar para descansar, o repouso. E para piorar a vida dos soldados de Napoleão, a vida do exército francês, os russos usaram o que a gente chama de tática da terra arrasada. O que essa tática quer dizer, pessoal? Os próprios russos passaram a destruir as suas próprias cidades, as suas próprias plantações. Para quê? Para quando o exército francês estivesse avançando, ele não conseguisse abastecer, ele não conseguia encontrar comida, ele não conseguia descansar. Tá? Então, olha lá, o exército de Napoleão percorria centenas e centenas de quilômetros e não encontrava nem comida e nem água potável. Para piorar a situação de Napoleão e de seu exército, pessoal, Napoleão sofria diversos tipos de ataques que nós chamamos na história de ataques guerrilheiros. O que é um ataque guerrilheiro? Pessoal, guerrilha é um exército informal. Não é aquele exército oficial do governo. São paramilitares. Então esse pessoal aparecia do meio do nada e atirava nos homens de Napoleão e fugiam correndo. Né? Para piorar a situação, além desses ataques guerrilheiros, tinha a questão do inverno. O inverno russo era muito forte. Né? Existem regiões na Rússia que bate menos 20 graus negativos. Então, isso prejudicou também bastante o exército de Napoleão. Fora o cansaço e a fome da questão da tática da terra arrasada. Então, pessoal, Napoleão partiu
para a Rússia, para lutar contra os russos, com 600 mil soldados, 600 mil homens. E aí a gente está vendo a imagem da volta melancólica de Napoleão. Ele volta, pessoal, para a Rússia com pouco mais de 30 mil homens. Ou seja, algo em torno de 570 mil soldados franceses morreram aí nessa guerra contra a Rússia. Então, pessoal, nesse momento de fragilidade de Napoleão Bonaparte, os inimigos dele, os inimigos europeus, aproveitaram e atacaram Napoleão, formaram um exército aí, juntaram seus exércitos e aproveitaram esse momento e atacaram. Olha lá, o exército da Inglaterra, o exército da Áustria, a Prússia, que eu falei para vocês que a Prússia, pessoal, hoje ela não é mais país, porque na época que a Alemanha se unificou, ela entrou no que hoje é a Alemanha, mas ela já era a região mais industrializada ali do que hoje é a Alemanha. E a própria Rússia, né, juntaram esse exército e atacaram Napoleão, onde Napoleão perdeu, pessoal. Napoleão foi preso aí e saiu do poder. Observem a geografia do mapa aí. Pessoal, observem aí a ilha de Elba, que está em destaque ali. Ó. A ilha de Elba, ela está próxima à Itália, próxima à França e próxima à ilha de Córcega, onde Napoleão nasceu. Então foi nessa ilha que Napoleão ficou preso. Tá? Então ele foi derrotado em 1813 e ficou preso nessa ilha de Elba aí, no mar Mediterrâneo, próximo ainda da França. E, pessoal, nesse momento aí, quem assumiu a França foi esse rei aí, que o nome dele é Luís XVIII. Ele era irmão do guilhotinado Luís XVI, aquele que morreu em praça pública para a alegria dos populares. O problema, pessoal, é que o Luís XVIII, ele quis instaurar de volta a monarquia absolutista. Né? Se a gente falar aqui que a gente está passando aqui das fases, né? Que a gente chegou na sexta fase, ele queria voltar lá para o início do jogo, né? Lá para o primeiro regime, que era a monarquia absolutista. E isso gerou um certo desacordo com a sociedade, principalmente com os burgueses. E aí, como a gente está vendo, gerou a alegria da nobreza e dos monarquistas, que queriam seus bens de volta. Os revolucionários, pessoal, que antes estavam atuantes, lutando pela revolução, foram todos perseguidos aqui pelo governo monarca, né? Pelo governo de Luís XVIII. Então, ó, os nobres queriam seus bens de volta. Os camponeses ficaram com medo, porque Napoleão tinha garantido a posse das terras para os camponeses. Então, eles ficaram com medo de perder agora com esse novo governo, com esse novo, velho governo. E os burgueses rejeitaram a volta de um antigo regime. Então, o que os burgueses fizeram? Eles orquestraram a volta de Napoleão ao poder. Então, a burguesia, galera, manda trazer Napoleão de volta da ilha de Elba para a França, para Napoleão assumir o poder. E nessa imagem é bem interessante porque mostra Napoleão aqui no primeiro plano, olhando com um olhar perdido para o horizonte, e lá no fundo da imagem mostra alguns soldados com aquele olhar de desconfiança. Será que ele é tudo isso mesmo? Será que ele vai conseguir fazer tudo que ele tinha feito de volta? Então esse aqui é essa questão que está sendo abordada nessa imagem aí, fazendo a leitura dessa imagem. E Napoleão volta ao poder, pessoal, graças ao apoio da burguesia, e ele governa exatamente por 100 dias. 100 dias no poder. Napoleão, pessoal, sofre uma derrota na cidade de Waterloo, tá? Conhecido como a Batalha de Waterloo. Waterloo, pessoal, atualmente fica na Bélgica, ok? Então, pessoal, na Batalha de Waterloo é interessante porque Napoleão Bonaparte ele estava com um exército bem inferior. E isso mostra a genialidade e o talento militar de Napoleão, porque mesmo com um exército inferior, ele quase venceu essa batalha aí. Porém, pessoal, essa foi a última grande batalha de Napoleão Bonaparte. Ele agora foi preso, né? Ele perdeu essa batalha, foi preso em junho de 1815. E nisso, pessoal,
Ó, como eu falei, ele quase venceu com o exército inferior. Só que agora mandaram Napoleão para um lugar bem mais longínquo no mapa. Para onde mandaram Napoleão? Para o Oceano Atlântico, pessoal. Ele veio aí, ó, para a costa africana. E aí do outro lado a gente está vendo o mapa brasileiro. Então Napoleão saiu lá da Europa com medo, né? Os monarquistas ficaram com medo de Napoleão voltar outra vez para o poder e resolveram jogar Napoleão bem mais longe do que ele estava. Pessoal, na França, na própria Inglaterra, no norte da Europa, eles têm um hábito. O hábito lá, pessoal, era de tomar chá ao final da tarde. E aí, pessoal, Napoleão, ele também tinha esse hábito de tomar o famoso chazinho dele. Só que Napoleão, quando foi preso na ilha de Santa Helena, como a gente está vendo aí, no mar Mediterrâneo, os franceses, com medo da volta de novo de Napoleão, eles resolveram envenenar Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte, pessoal, desde 1815, toda vez que ele ia tomar o chazinho dele da tarde, quem preparava, preparava com um veneno chamado de arsênico. Então Napoleão foi lá nessa prisão tomando esse arsênico aí, até que ele foi ficando com a saúde cada vez mais fragilizada e veio a óbito no ano de 1821. Galera, existem várias teorias da conspiração também a respeito da morte de Napoleão Bonaparte. Há quem diga que ele fugiu da ilha de Santa Helena e deixou um sósia lá no seu lugar. Né? Mas uma teoria bastante aceita é que Napoleão morreu e foi enterrado na ilha de Santa Helena. Depois, anos depois, 40 anos depois, mandaram buscar a ossada de Napoleão Bonaparte na ilha de Santa Helena para enterrar com honrarias lá na França. Quando desenterraram a ossada de Napoleão, viram que o corpo dele estava intacto, o que leva as pessoas a levar a essa outra teoria da conspiração, né, de que ele tinha fugido, deixado um sósia, depois ele voltou, morreu e foi enterrado lá. Mas não, pessoal, depois viram que ele ingeriu por 6 anos, diariamente, uma grande quantidade de veneno, uma grande quantidade de arsênico. E isso fez com que os decompositores naturais do organismo se afastassem, ok? E aí, pessoal, depois que Napoleão morre, a Europa volta a ser o que era antes, a nobreza dividindo aí o pedaço do globo como eles gostariam. Então houve essa disputa entre nobres e burgueses, né? E a nobreza sempre apoiada ali pela monarquia. Então, pessoal, o Congresso de Viena. Viena é a capital da Áustria, tá, galera? Então, os vencedores se reuniram na cidade de Viena para decidir os rumos da Europa depois da era napoleônica. Então, como vai ficar agora a Europa sem Napoleão Bonaparte? Então, foi essa divisão que eles fizeram aí. Nesse mapa, pessoal, nessa imagem aí, nós estamos vendo aí os líderes europeus dividindo, como se você estivesse dividindo um bolo, uma pizza. E o pé dessa mesa, se vocês observarem aí, está um cara agachado. Mas esse cara não está maltrapilho, ele está até bem vestido. É porque esse cara aí, pessoal, ele era um ministro de Napoleão Bonaparte. Então o nome dele era Maurice Taylorian. Então ele estava aí servindo de apoio da mesa para que eles pudessem dividir a Europa entre eles no Congresso de Viena. Então, pessoal, aqui foi adotado o princípio da legitimidade. Que princípio é esse? Cada país que Napoleão atacou, que Napoleão tomou, que Napoleão conquistou, ia voltar para a família daqueles reis que governavam antes da Revolução Francesa e antes de Napoleão. Então, tudo ia voltar para as famílias que era antes da Revolução Francesa, de 1789. E eles fizeram também, pessoal, a Santa Aliança. A Santa Aliança, pessoal, nada mais é do que aquele mexeu com ele, mexeu comigo. Então, se um país fosse atacado, né, um país que fizesse parte da Santa Aliança, fosse atacado por um outro país que não fosse da Santa Aliança, era obrigação de todos ali se defenderem. Era uma organização militar. Então eles iam intervir também em qualquer país onde estivesse ocorrendo movimentos liberais, uma revolta contra o governo. Eles tinham essa obrigação aí. Qualquer revolta contra o absolutismo, eles atacariam e acabariam com essa revolta. Infelizmente, a Europa voltou a ser absolutista como era antes da Revolução.
Ok, galera? Então, na nossa aula de Era Napoleônica, essa vai ficando por aqui. E aguardem até as próximas aulas. Um grande abraço a todos.